Fala comigo, pessoal. Vamos para mais um react. Mais um. Opa. Pegar o fone. O fone não, o mic aqui, né, velho? Vamos para mais um, né? Galera, antes de começar, vou lançar uma mentoria em grupo, tá? Vão ser apenas 10 pessoas. E quem tiver interessado, manda mensagem pra mim, beleza? Já tem algumas pessoas confirmadas, acho que 5 pessoas já tá confirmado. Mas é isso. Vamos para o vídeo. O trader que fez 337% ao ano em 13 anos. Tá porra, viado. Nesse vídeo do Histórias Secretas de Traders Reais, eu vou falar do Amrit Sal. Ele é o trader sniper, que fez em 13 anos, acredite se quiser, 337% ao ano. Depois da vinheta a gente vai conhecer a história dele. Bora lá. Aí é loucura. Vamos conhecer hoje a história do cara que fez, por 13 anos, 337%. E não Isso é uma loucura. é no total, é ao ano. É o Amrit Sal. Ele está aqui Amrit Sal. nesse livro, Unknown Market Wizards, que eu venho contando nessa série das histórias secretas de traders reais. Nesse episódio é uma história incrível, se conecta muito com a história do Richard Bark, que veio no último episódio. Se você não viu, Imagine se ele porque fez achou isso que em ele é um juros cara que composto. faz previsões mentais de trade, você está bilionário. perdendo uma história, uma das melhores que eu acho até agora, do Richard Bark. Você vai gostar dessa também, não pode perder. Deixa o like, vai se inscrever no canal, porque muita gente que está assistindo não é inscrita no canal. E é importante Vocês aí, fazer ó, por parte, favor. faça parte da nossa comunidade, se inscreve, acompanhe os vídeos. Você vai receber notificação dos novos vídeos legais que a gente está produzindo aqui para todos vocês no canal. E esse vídeo, como eu falei, é a história de um trader que, segundo Jack Schwager, o autor do livro Unknown Market Wizard, é um dos operadores com maior resultado que ele já viu em todas as entrevistas que ele já fez, em todos os livros que ele já leu. Segundo o próprio Jack, né, em 13 anos, segundo que ele auditou, o Amrit Sal atingiu 337% ao ano e é incrível de imaginar um resultado desse por tanto tempo. Você fazer um grande percentual, talvez Aí de uma só- época a outra, pode acontecer Deixa eu falar. uma grande Vou falar sacada, nada, uma não vou boa falar oportunidade que você pegou, uma enorme assimetria, mas ele Tem uns aí de 5.000% no mês, né? Mas... Pra lá, deixa pra lá. teve esse resultado acumulado, esse resultado anual ao longo desse período, um período longo, aliás, né? E talvez aí você esteja se perguntando como é que ele fez isso, né? Foram operações muito arriscadas, com muito risco. A gente vai se perguntar, como eu também me perguntei quando lia o capítulo dele. O fato é que o Amrit, ele consegue manter o risco dele bem pequeno, enquanto ele busca ganhos muito grandes. Vamos lembrar do Sharpe Ratio, que eu falei para vocês no primeiro episódio dessa série. Vocês no lembram segundo Sharpe episódio, Ratio? na primeira entrevista. Ele deve né? Quando a repetir gente aí. olha pela lógica, pela ótica do Sharpe Ratio, o resultado dele é muito bom. É considerado excelente, 1.43 de Sharpe Ratio. Se você não sabe o que é, pesquisa, tem no segundo episódio. Agora, olhando Ele um não vai outro falar de medidor novo. de performance, que é o Sortino Ratio, o resultado dele é incrível. Ele tem um fator de 12 de Sortino Ratio para cada um de Sharpe. É uma performance muito grande. O que isso significa? Que os ganhos dele são muito assimétricos comparados com as perdas. Isso é uma habilidade que o Amrit domina de maneira espetacular. Qual que é a história desse cara? Vamos falar um pouquinho disso. Ele é um membro de um grupo de traders que operam juntos. Eles operam hoje ele está operando com um grupo de traders que opera de maneira independente, mas divide opiniões, informações, divide insights, né? E os colegas dele que operam com ele têm no Amrit a mais alta estima como trader. O próprio Richard Bark, que está no capítulo 4 dessa série, no último capítulo, diz que, abre aspas, ele tem um mindset incrível, sem fraquezas aparentes, fecha aspas. Um outro trader
descreve Tem um o mental Umbridge no lugar, como né, a arte do Umbridge como um ato de beleza. Realmente é uma história fantástica desse cara, né? Ele tem um estilo único de operar, né? Um trader que o Jack entrevistou, que aliás parece bastante com ele, é o próprio Richard Barg, que foi o último. E faz sentido, porque o Umbridge foi o mentor do Richard, né? O foco do Umbridge é operar eventos, assim como o Richard, né? E o que ele busca é um tipo de assimetria, onde ele consegue ter grandes ganhos num curto espaço de tempo, geralmente durante alguns minutos, são operações que duram pouco. Ele opera com lotes pesados, porque segundo ele procura se preparar para uma situação de alta probabilidade. Então, ele é um cara que a gente pode dizer que ele é um scalper. A gente pode chamar ele de scalper eventualmente. Para conseguir porque, uma porcentagem ele dessa, opera o no cara tem que intraday, operar. ele espera esse trade acontecer. Para o cara fazer tanta porcentagem, ele não tem como operar swing, né? Aí é day trade scalper, mano, porque é loucura, é muita coisa, pô. E ele opera por um curto espaço de tempo. Assim como o Richard Barg, o Umbridge ele também registra cada um das suas operações, cada um dos seus trades de uma maneira bem meticulosa. Ele agrupa eles por categoria, ele descreve como foi cada uma das suas operações, né? Ele procura analisar antes de cada novo trade que ele vai fazer, como foi o resultado dos seus últimos trades, assim como no início de cada mês, ele busca revisar os sumários que ele vai escrevendo para se preparar de uma maneira melhor. Isso aí, mano, é padrão. Todo trader tem que fazer isso, mano, tá ligado? Não importa como, aonde, plataforma, na mão, no que for, mas tem que fazer. Ele utiliza isso como um insight do que ele vem fazendo de certo e errado nas operações para estar cada vez mais preparado. É um comentário meu que mais um cara que toma registro do que faz. Eu hoje procuro fazer isso muito mais, de uma maneira muito mais consistente do que eu fazia, tomar registro do que faz. Se você é um cara que opera curto, rápido, no giro, num ativo, talvez você não consiga necessariamente registrar cada um dos seus trades, mas talvez possa registrar o seu dia. Me parece muito interessante, consistentemente eu venho vendo isso nesses traders que eu estou lendo, né? Depois que o Umbridge pesquisa as anotações ali, ele faz uma preparação mental, como se fosse um ensaio dentro da cabeça dele, para quando um trade aparecer, uma oportunidade aparecer, que ele realmente esteja pronto para agir de uma maneira muito rápida e sem hesitação. Então ele quer estar ali num estado de flow. O Jack Schwager pergunta para ele sobre a época da infância dele, como tudo começou. Ele diz, o Umbridge diz que nunca foi muito bem na escola, que ele nunca abriu um livro sequer, mas ele era um cara que era uma criança, um adolescente na média. E por isso ele não conseguiu entrar numa fantástica faculdade de TI, que a maioria dos amigos trabalhava. Ele acabou conseguindo entrar em economia, foi o que ele conseguiu entrar, né? E ele atribui a esse fato de não ter se esforçado na escola, ao fato de ter conseguido entrar em economia, e por isso ele conheceu o trade. Passado um tempo, ele fez um mestrado na University of Reading. Ele teve ali a chance de conhecer uma sala simulada de trading, e durante uma palestra de ex-traders de pregão viva voz, ele ficou apaixonado pelo trading, né? Naquela hora ele até perguntou para um dos caras que foi ali palestrar o que ele precisava ler, o que ele precisava saber, tudo que ele precisava saber. Mas muita gente desapaixona fácil também, né? Aí um cara pegou ali e deu um cartão para ele e disse: passa para conversar comigo na segunda-feira, né? E foi ali que começou uma jornada onde ele foi então convidado para um tipo de treinamento, era tipo uma preparação. Esse treinamento muito parecido com o que o Richard fez, né? Acredito até que foi na mesma mesa, tá? Porque eles trabalharam por muitos anos juntos. Ele participou desse treinamento com outras 20 pessoas, aprendeu análise técnica, aprendeu análise fundamentalista, aprendeu psicologia e comportamento para trading. Ele comenta que dessas 20 pessoas que entraram nesse processo, sobraram somente 2. A gente vê que até mesmo no começo, no próprio filtro, acabam ficando poucas pessoas, aquelas que realmente se aplicam, ou que talvez, eu não acredito muito em dom, eu acredito mais em aplicação e esforço. E no fim, quando você tem que fazer um corte, os melhores acabam se sobressaindo, né? E aí no começo o Umbridge disse que ele não estava confortável com absolutamente nada que ele tinha aprendido ali. Ele começou fazendo alguns trades de rompimento de linha de canal, outras técnicas básicas, mas ele disse que aquilo atiçava nele uma natureza impulsiva e que acabou que depois de um tempo ele não conseguia realmente ter um resultado consistente. É aquela parada, né? De você fazer e tentar achar o que funciona para você, né? É exatamente isso. E até um comentário interessante
do Amit é que ele diz que ele não gosta de fazer um trade que no momento que ele entra, ele sente que ele deve ter sorte para aquilo dar certo. Que para ele certas técnicas de trading fazem ele se sentir assim. Mas desde o começo ele disse que começou a fazer algum dinheiro porque também ele operava um pouco de eventos financeiros unido ali com as análises dele, né? Volatilidade sempre foi algo que ele gostou muito, ao contrário do que diz ele, que outros traders preferem ambientes um pouco menos voláteis, ele sempre gostou de buscar a volatilidade, né? Nesse ponto da entrevista, o Amit menciona que ele observa não só os eventos econômicos que foram ali agendados previamente, mas também breaking news, né? Notícias de última hora que de repente vão ali mover o mercado. O foco dele é pegar o mercado no contrapé, como ele diz, especialmente se o mercado estava ali precificado de uma maneira oposta ao que as informações ali trouxeram, né? Pegar o mercado realmente no contrapé. Um pouquinho sobre os trades dele, né? De minutos a horas, segundo o que ele comenta, é o que uma operação então dura. Não é scalper, e lá na né? mesa, onde ele começou, É day trade assim como o mesmo. Richard, ele teve uma linha de crédito para começar. E no caso dele, 30 mil libras. Se ele perdesse esse dinheiro, ele ia perder a chance, ia cair fora. Iam dar um pé no traseiro dele. Os primeiros 6 meses, quando ele começou a operar a conta real mesmo, ele levou a conta de 50 mil libras para 150 mil libras em 6 meses, incrível, né? Nesse momento ele tinha ali um acordo de dividir os lucros com a mesa, metade era dele, metade da mesa. Aí ele decidiu sacar 50 mil libras, então a mesa automaticamente sacava outras 50 mil libras, sobrou outros 50 mil de lucro ali na conta, ficou na conta, né? Tudo ótimo, até aí, que maravilha, primeiros 6 meses já fez um dinheirão desse. Só que aí que é o problema foram os próximos 6 meses, né? Ele derreteu todos os 50 mil que ficaram na conta. E ele menciona que ele acredita que ele derreteu esse dinheiro que ficou na conta porque ele realmente não conhecia todos os mercados, Padrão, né? todo tipo de mercado que poderia ser apresentado para ele. E ele conta que nesse momento, nesse segundo semestre horroroso de drawdown, ele se sentia miserável, que o mercado tinha mostrado para ele o que era preciso para ser humilde. E ele diz que ele não tinha plano B, sabe? Como alguém que quer tomar para si uma ilha, então que queime os barcos, é assim, essa com as palavras do Amit, né? E aí sobre o segundo semestre um pouco mais, sobre essas perdas, ele disse que dentre algumas razões, ele tinha ficado um pouco relaxado da disciplina, que ele não seguia totalmente do jeito certo as regras operacionais dele, ele forçava a trade, e segundo ele foi a maior razão desse drawdown que ele passou. Um trade que ele comenta que foi que em um momento desse drawdown, durante esse drawdown, ele decidiu entrar em 3 ativos que basicamente eram contratos de juros alemães, os bonds. Só que a diferença entre eles era só o prazo. Aí o gerente de risco na mesa foi perguntar para ele o que é que ele estava pensando em fazer com aquelas posições, né? Montando 3 posições, basicamente do mesmo ativo com prazos diferentes. Aí ele percebeu que ele estava operando para tentar recuperar as perdas e não seguir de verdade os critérios que ele tinha que seguir, né? Ele fala muito de pegar dinheiro que ficou na mesa, né? Deixar o dinheiro que está solto ali. Foi assim que ele diz que ele pensa que é a melhor maneira de operar. Ele acredita que o mercado tem épocas de muitas operações, como também tem épocas de quase nada em oportunidades. E são esses momentos, segundo ele, que não tem nenhuma oportunidade, né, que são os mais perigosos para a conta de um trader, né? Falando um pouco... Você fica na onda, né? Querendo operar, mas não tem trade, não tem o que fazer, né? Um pouquinho de preparação, que é uma coisa que ele fala muito. Está preparado para o próximo bom trade. O Amit diz que ele foca a energia dele em se preparar muito bem para o próximo bom trade, em vez de tentar fazer operações de baixa qualidade nesse interim. Ele diz que ele aprendeu uma lição que foi dura para ele, de ser paciente. Ele diz que hoje ele consegue enxergar um bom trade e separar na cabeça dele o que não vale a pena. Ele diz assim: você tem que esperar pelas boas oportunidades e não buscá-las. Baita sacada, né? A questão da paciência, eu vou repetir bastante aqui, é uma coisa que ele fala muito. Nesse ponto da entrevista, o Amit menciona de uma maneira arrependida ele ter feito tantas operações ali, tantos trades no começo da jornada que não tinham a qualidade e a configuração que ele buscava. Ele diz que nas épocas que não tinham muitas operações, ele acabava fazendo más operações. E olhando para trás hoje, ele diz que poderia ter feito facilmente o dobro de dinheiro que ele fez se ele tivesse treinado, segundo ele, a maior habilidade para um trader. Paciência, que eu acabei de falar. Ele diz que 90% do tempo, segundo ele, o mercado não vai dar boas oportunidades, mas que em 10% do tempo que resta, ele vai obter 90% dos lucros. Olha que sacada legal, né? Uma parte interessante agora é o estado mental.
que ele sempre teve. Ele disse que sempre acreditou muito que ia ter sucesso. Ele acreditava que somente ele tinha que se manter tempo suficiente vivo no mercado para conseguir o objetivo de dar certo. Um trade até que ele comenta que ficou na memória dele foi uma vez em 2009, quando o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, ele mudou a política monetária e nessa única operação ele fez 800% da conta. E não foi o único trade que se destaca nessa história dele, não. Ele teve 34 dias que ele fez 15% da conta, ele teve 15 dias que ele fez mais de 25% da conta e outros 5 dias com impressionantes 25%. Na história dessa operação de 800%, a estratégia do Amelit era entrar com 600 contratos do T-Note. Basicamente, o T-Note é operar os futuros de renda fixa dos Estados Unidos. É juros, né? É totalmente relacionado a juros, né? Naquela época, ele ainda estava num drawdown, estava para trás, né, por um certo momento, e ele só tinha limite para operar 300 contratos do T-Note. Aí ele foi no gerente de risco da mesa e pediu um aumento, que o gerente não deu, né? Ele não deu. Ele até ofereceu reduzir limites de outros ativos, mas mesmo assim... Eu acho que ia ser bacana, velho, se a gente pudesse ter o contato com a mesa, assim, 100%, sabe? Tipo, lógico, né? Se a mesa te observasse, visse que você era um bom trade e ter esse contato, né, velho? Pegar uma conta real mesmo, operar, tipo, te dar mais capital, pô, sei lá, eu acho que ia ser bacana, velho. Eu tenho muita vontade, na realidade, de operar físico, tá ligado? Tipo, em uma mesa, físico, ir lá, operar lá, tá ligado? Eu acho que deve ser uma experiência do caralho. Ele tomou um não na cara. E aí ele teve uma sacada legal, que foi entrar, além dos T-Bonds americanos, entrar também no Bund alemão, que é o contrato de juro alemão. Ele disse que ele não teve o mesmo lucro se tivesse operado 600 contratos do T-Bond, mas aquela sacada de entrar no Bund alemão aumentou muito o resultado final. Ele comenta que esse trade durou poucos minutos, que ele estava totalmente no flow, totalmente concentrado e focado. E quando ele fez a operação, que ele estava basicamente com o dedo no gatilho só para clicar quando as notícias começassem a fluir. Ele disse que a mente dele estava em total foco. Ele imaginava que o movimento ia ser rápido e que mais rápido ainda ele ia ter que entrar e sair. E ele fez, nesse trade, um pouco mais de $1 milhão em uma operação de alguns poucos minutos. É uma parte interessante até, é a pergunta do Jack sobre o sentimento dele sobre esse trade milionário. O Amelit comenta que ele até se sente um pouco envergonhado hoje, na verdade, de mencionar isso. Ele conta no livro. Mas ele disse que naquela hora ele não sentiu que tinha ganhado $1 milhão, mas que ele tinha perdido a oportunidade de ganhar outro $1 milhão. Porque ele não pôde operar com o lote que ele queria. Que doideira. Ele disse que hoje ele tem muita gratidão pelo resultado e como ele fez o resultado, mas que parte da jornada que ele teve foi se tornar humilde e aceitar aquilo que ele consegue de fato tirar do mercado. Nessa parte, o Jack lhe pergunta se ele usava stop loss, ordem de stop loss, né, nos trades dele. E o Amelit comenta que ele não queria sofrer um stop porque o mercado só fez ali um movimento curto contra ele rápido. Ele costumava esperar o mercado tomar a decisão para então posicionar um stop loss. Mas ele acabou decidindo por usar sempre ordens de stop loss depois que ele perdeu 24% no único dia. É a história desse loss, né? Falando desses 24% que ele perdeu, né? Essa história aí. O Amelit contou que ele estava antecipando que os juros da Europa iam para patamares negativos, né? E foi ali por 2013, quando ele estava ouvindo a declaração do presidente do Banco Central Europeu, no momento em que o presidente disse, conforme havíamos dito, o Amelit imediatamente colocou ali um trade vendido em euro, sem stop. Caramba. Só que foi exatamente nessa hora que o computador dele travou, totalmente. E o presidente do Banco Central completou a frase dizendo, mas nesse momento não vamos nos comprometer e mexer na taxa de juros. Ele ficou doido, né? Ele foi pego de contrapé, ele gritou para o gerente de risco da mesa, que foi calmamente até a mesa dele perguntar o que tinha acontecido. Tudo bem, não tem problema, vem na minha mesa aqui que você pode zerar o trade, né? Esse trade ele menciona que ele, se não tivesse travado ali o computador dele, que ele ia reverter a posição, provavelmente o mercado foi pego de contrapé, mas foi tudo muito tarde demais. Ele disse que desde aquele dia ele não faz um trade sem uma ordem de stop por mais afastada que ela esteja, né? Uma parte importante, né? Interessante desse Tamo junto aí, Amelit. Quando aconteceu esse stop gigante, ele decidiu sair à noite para comemorar, né? Isso mesmo.
e ele decidiu sair para comemorar. Ele disse que, ao contrário ali do senso comum, ele acha que é necessário, depois de um período ruim, mudar o mindset, mudar o foco da mente, saindo de um estado de estresse e nervosismo. Eu já fiz isso. Foi na dor de corno mesmo, mas não foi de mulher não. Eu perdi uma conta de 100 mil operando notícia, né, que eu arrisquei 0,5%, e a notícia pulou meu stop e eu perdi a conta. E nesse dia eu comi uma água, meu irmão, eu saí pra beber, fiquei loucaço, no outro dia eu nem lembrava. Mas aí, né, como é que não lembra? No dia não lembrei não, mas no outro dia, meu amigo... E navegando por um lugar calmo. Ele diz que ele quer que as suas decisões sejam feitas pelo córtex pré-frontal e não pela amígdala. Ele compara a um oceano, que por mais que você tenha ondas e fortes ventos na superfície, você deve focar em mergulhar e encontrar um estado mais profundo de calma e tranquilidade, né? Nesse momento, o Amrit mostra pro Jack os registros de trades dele e ele aponta ali uma conexão. Nos registros ele tem ali o estado mental que ele estava em cada trade. Tem uma conexão clara entre o estado mental dele e a qualidade e o resultado da operação. Ele controla esses registros com emoções, saindo de um ótimo nível chamado de calmo até um pior nível onde ele chama de fear of missing out, que é o medo de perder uma oportunidade, né? Ele comenta que ele pesquisou muito como é que os US Navy SEALs, né, os Navy SEALs do Exército, da Marinha Americana, eles usam o biofeedback e o neurofeedback para entrar num estado total ali de flow e saber, por exemplo, quando não atirar. E é isso que ele acredita que hoje é a melhor habilidade que ele tem, esse controle e esse flow. Sobre alguns tipos de trades que ele gosta de fazer, em especial quando o mercado é pego no contrapé, é um que ele gosta. Ele menciona que muitas vezes ele faz operações contra o senso comum e até contra uma grande tendência maior. Ele, mesmo estando errado contra o grande lado que o mercado vai, ele vai ali e pega um pedaço para ele, quando o mercado geralmente é pego num contrapé. O Amrit, ele conta que ele arrisca em torno de 1 a 5% num trade, dependendo da convicção que ele tem. Que hoje em dia ele foca mais em ideias operacionais, que ele coloca em vários mercados, ao invés de apenas em focar em um ativo. Por exemplo, uma ideia de desvalorização do dólar, ele se posiciona em diversos ativos correlacionados ao dólar, porque se a hipótese dele está correta, a chance dele estar certo aumenta. Ele não fica travado, talvez, numa falta de deslocamento de um ativo específico, ele acaba diversificando a ideia e não diversificando ideias. É um conceito diferente, eu achei demais, estou eu mesmo estudando essa hipótese. Outro comentário importante é que ele acredita que a maioria dos traders, eles falham porque eles têm a cabeça de ter no mercado um contra-cheque, um salário, na cabeça de um funcionário, que vai ganhar todos os dias, todos os meses. Ele conta que... Caralho, isso é muito foda, meu irmão. Não vai ter, né? Você não vai ter esse contra-cheque, você não vai ter esse salário, né, mano? E isso é o que é mais difícil, velho. Tipo, caralho, esse cara é muito pica, mano, sério mesmo. Ele chega a passar meses sem ganhar nada, ou até mesmo em drawdown. Mas quando ele ganha e paga com sobra a paciência e o estômago que ele teve. Ele diz que muitas vezes ele não chega a ganhar, às vezes, 30% dos trades. Mas quando ele ganha bem. Um outro comentário que ele faz sobre os traders que falham, segundo ele, é que a maioria tende a entrar num estado de negatividade onde não consegue sair, né, afundando cada vez mais. Isso é uma baita de uma verdade, né? Vai afundando, aquele estado mental só coloca a pessoa no estado mais profundo de negatividade, aí já era, né? O que os traders de sucesso tem? Perguntou o Jack Schwager ao Amrit, e ele disse: se preocupe em limitar as perdas, porque os ganhos se cuidam sozinhos. É muito interessante, né? Controla suas perdas, os ganhos vão cuidar de si próprios. Eles não desistem, eles são competitivos com si próprios, não com os outros, com si próprios, né? Eles acreditam na vantagem que eles têm. Ele diz que a paciência é a palavra-chave, que o sucesso no trading é dominar a arte de não fazer nada. Pra gente falar alguns comentários finais... Gravem isso aí, que isso é importante pra caralho, velho. Eu vou pedir pra você dar aquele like, curtir, aquele joinha. Eu quero ver comentário aqui, eu quero ver você que não assistiu o último vídeo. Vai lá que é bom demais. E comenta aqui o que você está achando da história do Amrit. Eu vou para alguns comentários finais. Assim como o Jason Shapiro, o Amrit não foi definitivamente um aluno brilhante na escola.
E assim ele fez a faculdade que as suas notas ali no ensino médio permitiram fazer. Os dois não tiveram dúvida em acreditar a essa relativa mediocridade escolar o fato de terem seguido o caminho que os levou a virarem traders. Mas pare, se você está pensando que a ideia aqui é questionar a utilidade de uma faculdade, a mensagem aqui é sobre ligar os pontos. Né? E sobre isso não há nada melhor do que usar as palavras do Steve Jobs, no seu memorável discurso de 2005 para os formandos de Stanford. Ele disse, abre aspas, você não pode ligar os pontos olhando para frente, você só pode conectá-los olhando para trás. Por isso, você deve confiar que, de alguma maneira, os pontos vão se conectar no futuro. Você tem que confiar em algo, no destino, na sua vida, no karma, ou o que for. Porque acreditar que os pontos vão se conectar mais à frente vai te dar confiança para seguir o seu coração, mesmo se ele te tirar do caminho mais conhecido. Nossa Isso Senhora. fará toda a diferença. Fecha aspas, grande Steve Jobs. Nessa entrevista, Doideira, o hein, Jack galera? cita uma frase do músico Debussy que ele gosta muito. Abre aspas, música é o espaço entre as notas, né? Para fazer uma analogia, ele fez ali. Essa parada de música, vocês gostam de operar ouvindo música, tipo assim, ouvindo alguma coisa? Mano, eu sou baiano, né? Se eu mostrar pra vocês o que é que eu gosto de ouvir quando eu tô operando, meu amigo, vocês vão enlouquecer, pô. Vão enlouquecer. Tem um capítulo, uma analogia com a importância que é dada pelo Emmerich, a paciência que o trader deve ter. O Emmerich é o trader paciente mesmo. Você vê o resultado que ele tem com a paciência, né? Essa paciência que ele deve ter, que um trader deve ter para desenvolver, para esperar uma boa oportunidade. É mais um trader entrevistado que reforça a ideia de que o trading também é a arte de ficar de fora quando não há oportunidades estritamente alinhadas com o seu operacional. Tá vendo aí o que eu falo? O nego fica me perguntando, Arthur, como é que você fica 2, 3 dias sem fazer nenhuma operação? Porque não teve setup, tá ligado? Se não teve setup, eu não vou entrar, pô. Não. O Emmerich, ele entra com a mão pesada, ele vê diante de si uma oportunidade na qual tem uma grande convicção. E é bom dizer que a convicção na qual ele está se referindo ali não tem nada a ver com qualquer certeza, e sim com uma excelente matemática, ou seja, uma excelente relação de risco, retorno e probabilidade. Sobre essa característica do operacional do Emmerich, o Jack Schwager ele faz questão de fazer um disclosure nos comentários no final do livro. Disclosure 1. Entrar com mão pesada não quer dizer entrar com todo o capital. Ponto 2. O Emmerich tem experiência suficiente já para ter um excelente discernimento a respeito de uma boa oportunidade, além de ter capacidade de esperar por essa oportunidade. E 3. O Emmerich tem a habilidade operacional e mental para liquidar com muita rapidez e sem hesitação qualquer posição que não sai como esperado. Na operação que deu o pior prejuízo diário para ele, o Emmerich tentou adivinhar as palavras finais do pronunciamento do Mário Draghi, o então presidente do Banco Central Europeu, para decidir entrar numa venda do euro. Ao final, o Mário concluiu sua fala, como eu mencionei, com as palavras que contrariavam a tese que ele se baseava para fazer a aposta. Então, ao tentar antecipar, ele perdeu uma grande vantagem de reagir a uma notícia que obrigou um desmonte imediato das posições dele e de todas as posições institucionais que apostavam no lado errado daquela notícia. Não espere nada do mercado, essa é a lição. Apenas reage àquilo que o mercado está te mostrando. E só faça alguma coisa se essa reação estiver de acordo com o seu método. Um outro comentário, foi através da elaboração de uma espécie de diário de trades, com diversas anotações sobre os aspectos emocionais que supostamente estariam ocasionando perdas com operações secundárias, que o Emmerich conseguiu identificar a importância do aspecto mental na sua atividade. Portanto, buscar os erros anteriores lhe deram o feedback mais importante para que ele viesse desenvolver a sua maior habilidade como um trader, que é reconhecer, tratar cada erro cometido, aprender com ele, como já dizia o renomado gestor Ray Dalio, entrevistado pelo Jack Schwager, aliás, num dos livros da série Market Wizards. É o que muitas vezes, se não todas, irá diferenciar o sucesso do fracasso. Nas palavras do próprio Emmerich, abre aspas, uma falha somente se tornará de fato uma falha se você perder a oportunidade de aprender com ela. Ao explicar uma operação... Mano, isso aí é foda. Errou, todo mundo vai errar, né? Mas tem que aprender com erro, que se não aprender, fudeu. Aí, meu irmão... vencedora que fez, relacionada a um anúncio do Banco Central Europeu, ele fez uma operação ali curta e certeira, aproveitando uma alegada ali, uma mal precificação momentânea dos preços, apesar do mercado ter seguido na direção
oposta à sua operação lucrativa. Depois que ele saiu com o lucro dessa operação, ao explicar isso, ele ratifica a importância de operar de acordo com o tempo gráfico que você está analisando e não de acordo com o que os outros acham. Como já nos explicou o grande Alex Piske com seu velho e rabiscado flip chart, tendências e contratendências dependem daquilo que você está olhando dentro de um mercado, que é o quê? Fractal. O Amrit ele rejeita a ideia de se fazer dinheiro consistentemente dentro de períodos de tempo específicos, tal como sair lucrativo todo mês. Ao operar eventos econômicos, ele simplesmente tem que manter a disciplina e a paciência para esperar a oportunidade, para que ela esteja, de fato, realmente alinhada ao método operacional. Ainda que ele fique períodos longos sem operar. Muitos devem se perguntar como ele consegue ficar tanto tempo sem operar. E ele mesmo revela que a parte mais fácil é executar a operação, quando a oportunidade se apresenta. Mas enquanto espera pela oportunidade, sem realizar trades desnecessários que lhe desgastariam financeiro e mentalmente, ele consolida cada vez mais a sua habilidade mais poderosa. Apesar do incrível histórico de ganhos anuais e das métricas impressionantes de risco-retorno relacionadas a ele, às suas operações, nas palavras finais da entrevista, o Amrit se mostra entusiasmado com o desenvolvimento pessoal que ainda está por vir. Ele mostra a sua percepção quanto à necessidade de estar ali sempre ávido para aprender e humilde para continuar se desenvolvendo, tanto mentalmente quanto operacionalmente. Todos esses comentários vem até inclusive com um trecho do famoso discurso do Steve Jobs em Stanford. Eu vou terminar aqui com as palavras finais daquele mesmo discurso do Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Esse foi, vou pegar aqui, mais um cara, que está aqui, inclusive um dos caras que está mencionado aqui com destaque, Amrit Sal. O cara de fato é fantástico. Quero agradecer meu amigo Felipe Mano, que manda comentários dele também. Que Top. Top. É isso. Cara, resultado incrível, né? E vários insights aí. Show de bola. Espero que vocês estejam gostando aí dessa série. E pretendo fazer mais. Beleza? Tamo junto. Falou!